À medida que a guerra entre Israel e o Hamas se intensifica, os Estados-membros da OTAN, como os Estados Unidos, expressaram apoio a Israel. Mas a grande maioria dos estados do Oriente Médio pediram um cessar-fogo ou fez declarações ameaçando Israel e apoiando o Hamas. No entanto, a Turquia, que é um país muito importante tanto para o Oriente Médio e tanto para a OTAN, começou recentemente a tomar uma posição a favor do Hamas. Se inscreva em nosso canal. Sejam bem-vindos ao Alerta Militar. Autoridades israelenses afirmaram que altos funcionários do Hamas se reuniram secretamente na Turquia para coordenar ações. A Turquia alertou Israel sobre consequências se capturasse militantes do Hamas em seu território. Apesar de acordos anteriores, as relações entre Israel e Turquia estão tensas, com trocas de acusações. O presidente turco Erdogan acusou publicamente o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de crimes de guerra, enquanto Israel rejeitou as acusações. A dinâmica regional complexa envolve também o Hezbollah no Líbano. Apesar das tensões, há tentativas de renovar o cessar-fogo e liberar reféns, mas divergências persistem. O Hamas optou por reuniões presenciais em vez de meios tecnológicos para evitar infiltração e vazamentos de conversas. As declarações inflamadas de Erdogan aumentam as tensões, apesar de laços econômicos entre Turquia e Israel. O cenário geopolítico delicado exige diplomacia para evitar escalada. Dadas as circunstâncias, as declarações de Erdogan têm o potencial de encerrar a cooperação entre Israel e a Turquia, prejudicando a economia turca. O agravamento das relações pode isolar a Turquia no Mediterrâneo Oriental. As ações turcas podem resultar em mais violência na Cisjordânia. Desde os ataques do Hamas em 7 de outubro, as incursões israelenses aumentaram, impactando a população e a infraestrutura local. O campo de refugiados de Jenin, símbolo de resistência, tem sido alvo de operações israelenses ao longo do tempo. O número de palestinos mortos em campos na Cisjordânia cresce, e a frequência das incursões aumentou desde outubro. O Hamas matou cerca de 1.400 pessoas, são várias pessoas inocentes. Netanyahu não vai deixar isso passar a limpo. O cenário é tenso. As relações entre Israel e Turquia estão em xeque, podendo resultar em isolamento turco no Mediterrâneo. As ações de Erdogan podem ter impactos econômicos significativos, enquanto a Cisjordânia enfrenta a escalada da violência. Israel afirma realizar operações contra-terroristas contra o Hamas e outros grupos na Cisjordânia. Desde 7 de outubro, 78 palestinos foram mortos em Jenin, parte de um total de 288 na Cisjordânia desde os ataques do Hamas. A complexidade do conflito se estende a Gaza, onde já está por volta de 19 mil palestinos, com um grande número de mulheres e crianças, foram mortos desde o início da guerra. A atmosfera sombria nas áreas ocupadas, incluindo Jerusalém Oriental, reflete uma desesperança crescente. A analista política destaca a sensação de impotência entre os palestinos, especialmente durante os debates entre Israel e os Estados Unidos sobre o pós-guerra com o Hamas. A escalada de violência e as operações militares impactam não apenas as vítimas diretas, mas também a população que vive sob a constante ameaça e incerteza. A busca por soluções e diálogo parece cada vez mais difícil diante da polarização e da falta de confiança entre as partes envolvidas. O cenário sombrio destaca a urgência de abordar as raízes do conflito e buscar caminhos para a paz duradoura na região. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, afirmou que Israel continuará a manter o controle de segurança sobre uma parte de Gaza desmilitarizada. Ele também rejeitou a proposta feita por Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, para estabelecer uma solução de 2 estados para o conflito. Apesar do mundo internacional ter negligenciado Gaza por um período significativo, uma autoridade palestina revitalizada, com cooperação de Estados árabes e da comunidade internacional, é algo que Biden defende. Durante uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, deixou claro que a autoridade palestina consideraria apenas desempenhar um papel em uma solução abrangente que incluísse o estabelecimento de um Estado palestino. Em contraste, Netanyahu afirmou que a autoridade palestina não é credível e sugeriu a necessidade de uma liderança palestina orgânica. Ele critica Abbas, alegando corrupção e impotência diante da ocupação israelense. A autoridade palestina,
criada nos Acordos de Oslo na década de 90, exerce controle parcial sobre certas regiões da Cisjordânia sob ocupação israelense. A maioria dos palestinos vê Abbas como impotente diante da ocupação, agora no seu 56º ano. A designação do Hamas como organização terrorista é reconhecida por vários governos, incluindo o governo do Canadá. No entanto, retirar o braço armado do Hamas e suas brigadas de ex-alunos da equação não é simples, pois o movimento é mais do que uma entidade militar. O Hamas engloba um movimento social, envolvendo jovens, mulheres e participação em sindicatos. Ignorar esses aspectos seria simplificar demais a complexidade da situação. Uma pesquisa recente mostrou um aumento significativo no apoio ao Hamas na Cisjordânia, chegando a 44%. Isso reflete uma mudança na opinião pública em comparação com os resultados anteriores de setembro, com 12%. A exigência de mudança de liderança também é evidente, com 92% dos entrevistados pedindo que Abbas deixasse o cargo. A ideia de ter 2 estados, com Jerusalém Oriental como capital, está sumindo. A nova geração de palestinos está crescendo sem muita esperança e está preocupada com o que vai acontecer no futuro. Durante uma visita recente à Turquia, Brian Nelson, que é o subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos para Terrorismo e Inteligência Financeira, expressou preocupação com os antigos vínculos de certos indivíduos com o Hamas. No entanto, não foram encontradas provas de transferências de dinheiro para o Hamas através da Turquia nas últimas 8 semanas. Nelson, cujo papel é combater e interromper o financiamento do terrorismo, enfatizou a importância de ter leis locais para prevenir possíveis transferências futuras. Erdogan declarou que a Turquia não considera o Hamas uma organização terrorista. Ele afirmou que o Hamas é uma realidade na Palestina, sendo um partido político que participou e venceu eleições. Erdogan criticou a estratégia militar de Israel em Gaza, chamando Netanyahu de açougueiro de Gaza, e expressou otimismo sobre a possibilidade do líder israelense ser julgado no Tribunal Penal Internacional. A Turquia tem sido crítica dos ataques israelenses e retirou o embaixador de Tel Aviv, apoiando os líderes do Hamas em Istambul. A situação na região permanece tensa após o fracasso do cessar-fogo de 7 dias. Erdogan tem sido um dos críticos mais ferrenhos da estratégia militar de Israel em Gaza, chamando de volta o embaixador da Turquia em Tel Aviv e solicitando que os líderes políticos de Israel e comandantes militares sejam julgados por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional na Holanda. Ao longo das 2 décadas de Erdogan no poder, Istambul tornou-se um quartel-general fora da Turquia para autoridades políticas do Hamas. Desde o conflito em Gaza, Erdogan refere-se a Netanyahu como o açougueiro de Gaza e expressa otimismo sobre a possibilidade do líder israelense ser julgado. Ele é um crítico vocal das ações de Israel em Gaza. Ele também renovou sua crítica ao sistema das Nações Unidas, acusando os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU de bloquear esforços para acabar com a violência. Nos siga para se manter sempre informado e obrigado por assistir o canal Alerta Militar. Neste momento, temos 2 vídeos na tela para você. Convidamos você a assisti-los. Até breve com mais informações.